cansou ainda de entender. A Bíblia diz assim para nós, Gênesis 26, versículo de número 1:26, é isso mesmo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo seguinte, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veio uma autoridade. A Bíblia fala que que nos criou a semelhança. Nós somos iguais. E Deus não pode criar algo semelhante a Ele para viver uma vida fracassada na terra. Deus não pode criar algo semelhante a Ele que será dominado sobre todas as coisas. Não, Ele cria e dá domínio. Só que perdeu-se o domínio, o homem, quando o homem pecou. Perdeu-se o domínio quando ele pecou. Qual é o problema que a gente vive nesses altos e baixos? Porque a gente vive pecando. Diga: o pecado. Diga mais forte: diga: o pecado tira minha autoridade. Diga: o pecado arranca de mim o governo. E quando o homem peca, ele perde o domínio, ele perde o governo. O pecado nos deixa comum. A santidade nos faz ser seres humanos poderosos. Todas as vezes que o povo de Deus deixou de obedecer a Deus, se tornaram comuns. Mas todas as vezes que o povo de Deus se posicionaram como filho, como imagem e semelhança de Deus, você vai ver esse povo vencendo, uma vitória atrás da outra, uma vitória atrás da outra. O povo em santidade, eles lutavam e venciam, eles tinham o poder, o domínio e o governo, aonde eles chegavam. Aonde esse povo chegava, eles dominavam. Aonde esse povo chegava, o povo daquela terra temia, porque o povo de Deus chegou. Então esse povo, quando se posicionava em Deus, eles recuperavam o poder e o domínio. Mas quando eles pecavam contra Deus, eles se tornavam pessoas comuns. O que é um ser comum? É uma pessoa que não tem domínio nem da sua própria vida. Ele é levado, ele é escravizado, ele é prisioneiro de si mesmo, prisioneiro das suas emoções, prisioneiro dos seus sentimentos. Mas quando esse povo está fortalecido em Cristo, em Deus, na sua palavra, esse povo agora, eles estão munidos de autoridade e poder e governo. Porque quando nós voltamos para Deus, nós voltamos para a nossa origem, imagem e semelhança, e toda a autoridade espiritual volta para nós. Então por isso você vê alguns, um dia ele está fraco e um dia ele está forte, e isso até nos confunde às vezes dentro da nossa própria casa. A esposa sai de casa, ela vem a um culto, a um encontro com Cristo,
ela recebe uma palavra profética de destino, ela recebe uma palavra de ânimo, ela recebe uma palavra que vai trazer a ela consciência de quem ela é em Deus, ele recebe uma palavra que traz consciência de quem ele é em Deus, e ele começa agora a ter atitudes de governo, de poder. E aí todo mundo olha e fala: agora vai dar certo, porque agora, olha só como ele está, como ela está. Daqui a pouco, a primeira adversidade que vem, a pessoa cai. Então por que cai? Porque o pecado enfraquece o crente. Ele tira o poder, ele tira a autoridade, e aí nós ficamos refém, nós entramos na condição novamente de dívida, e nós não podemos fazer nada. Então, entende-se uma coisa: a autoridade significa poder de governar. Deus nos deu poder para governar. Você tem poder para governar. Mas quando é que você não governa e é governado? Todo ser humano é governado por aquilo que ele se entrega e se apaixona. Se você se entregar e se apaixonar por Cristo, você é governado por Cristo, e o poder de Cristo repousa sobre você. Mas se você é apaixonado e governado pela sua vontade carnal e natural, você não vai ter poder. Você será dominado por aquilo. Você é dominado pelas suas paixões. E todas as vezes que o povo de Deus, ele tem as paixões aleatórias, que não é Deus e não é a sua palavra, eles são dominados. Você é dominado pelos seus sentimentos. Compreende essa coisa, porque isso faz a diferença na sua vida. Só que Cristo veio, diga Cristo, ele veio para recuperar o domínio e o poder. Abra a tua Bíblia comigo, Lucas capítulo 1, verso 26. Vamos entender um pouco aqui o resgate dessa autoridade. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se. O que? Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será o que mais? Chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Olha para cá. Jesus nasceu para resgatar o trono de governo que havia sido perdido. Como é que o povo de Deus estava vivendo nesse tempo? Debaixo de poderes. Primeiro, o povo que se dizia de Deus estava escravizado pelo sistema religioso da época. O sistema religioso, eles viviam de acordo com o Império Romano. Então o povo que era dono do governo e do poder estava sendo governado por um sistema corrupto. Precisava nascer aquele que ia resgatar o governo e a autoridade. Então agora, essa mulher vai engravidar. No versículo 33, a Bíblia diz assim: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Você pode ser
Glórias a Deus. Agora, esse rei, ele vem para um povo específico. Esse governo vem para um povo específico. O povo que carregava uma promessa. Esse povo precisa reconhecer esse rei para que eles possam viver novamente governando. O que adianta você saber que Cristo é o rei, que Cristo tem o poder, que Cristo tem o governo, se você não reconhecer? Se você não o reconhece, você não é digno e nem tampouco tem direito. Então Jesus vem para resgatar esse poder, este governo. Só que a Bíblia vai dizer que ele veio pelos seus e os seus o rejeitaram. Tem muitas pessoas que rejeitam, que não se submete a esse governo. Então eles vivem de momentos. Quantas pessoas você conhece que vivem de momento em Jesus? Essas pessoas são fracas, porque elas não alcançam esse poder, elas não vivem esse governo. A Bíblia é clara a nos ensinar que ele vem para governar. No versículo 34, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? No versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Agora, preste atenção em uma coisa. Jesus, ele vem para retomar o poder e o governo, e dar àquele que crê nele, que se submeter a ele. A Bíblia diz que quem vai gerar esse filho em Maria é o Espírito Santo. Aí eu comecei a pensar, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio dos céus um poder sobrenatural, e Jesus havia dito que vocês vão ser revestidos de quê? Poder. Repita assim: vocês vão ser engravidados de poder. Porque agora, através do Cristo, nós vamos agora gerar esse poder dentro de nós, até que vocês sejam revestidos de poder, de autoridade. Agora esse poder foi tomado das mãos de Satanás e foi entregue agora para aqueles que criam em Cristo. O poder agora, nós somos munidos de autoridade e poder. E a Bíblia diz que estavam todos no mesmo lugar reunidos, e veio sobre eles autoridade e poder. Agora, o que acontece? Nós somos já conhecidos da palavra, conhecedores da palavra. A Bíblia alerta o povo de Deus. Ele diz: não entristeceis o Espírito Santo, não apagueis o fogo do Espírito. Quem está lembrado disso, diga amém. O problema é que o poder até vem, mas você o aborta. A autoridade vem, mas você o aborta. Como é que entristece o Espírito Santo? É a nossa conduta cristã, é o nosso pecado. Como é que apaga o fogo do Espírito em nós? É quando nós vamos participando de coisas ilícitas, que a palavra já diz que não é para fazer, e o Espírito Santo se apaga.
Você vai ver na Bíblia Deus retirando o espírito dele de Saul. Você vai ver na Bíblia Deus retirando o espírito dele de Sansão. Poder e autoridade são dadas, mas também são tiradas por conta da nossa conduta. Nasceu o menino, nasceu Jesus, para resgatar agora toda a autoridade e todo o poder. A Bíblia vai dizer a nós em Lucas capítulo 9 verso 1, preste atenção em alguns detalhes. Por que talvez você anda tão fraco, que você não consegue nem orar mais? Jesus dá poder. Reunidos os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar os doentes. Diga: o poder me serve para governar as coisas espirituais. Deus não te deu poder para você governar pessoas. O Senhor não me deu poder para governar você. Deus me deu poder para governar no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que todas as bênçãos já nos foram dadas na onde? Nas regiões celestiais. O povo de Deus estava sofrendo opressão, sendo oprimidos e governados pelo mal. Jesus resgatou o poder. Por que o senhor fala isso, apóstolo? Porque quando ele está na mão daquele que estava o julgando, ele diz: o meu reino não é daqui. Quando ele é preso e Pedro corta a orelha do soldado, ele diz: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria o Pai, ele mandava 12 legiões de anjos aqui. Por isso que você tem que entender que poder e autoridade é para você acessar, governar, ter domínio daquilo que já lhe foi liberado pela morte e a ressurreição de Jesus. E aí nós vivemos assim, governado pelas coisas terrenas, porque nós não acessamos o poder e a autoridade que não foi nos dada. Então aqui Jesus, ele libera eles. No versículo 2, a Bíblia diz: e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Diga: o reino. Mas nós não acabamos de aprender que Jesus falou que o reino não é aqui? Ele está falando de um reino superior. Ele está falando de um reino espiritual. Mas apóstolo, então por que a curar e a expulsar demônios aqui na terra? Porque as doenças e os demônios não são da terra. Humanamente falando, nós não conseguiremos vencê-los, a não ser que nós tivemos o poder e a autoridade dado por Cristo. Tudo que é mal, que acontece aqui, é por conta do reino das trevas. Aonde que nós vamos travar a luta com eles? É no espiritual, é no reino do Espírito. E por que você anda tão fraco e abatido? Por que um dia você está forte e outro não? Porque um dia você está com muito desejo de cultuar, adorar, buscar a presença do reino, buscar o conhecimento, e outro dia você não quer nem vir. Por quê? Porque ora você fleta com o pecado, e ora você está na santidade. E aquilo que nós mais alimentamos é aquilo que mais fortalecido será. Você pode olhar a semana que você está ouvindo mais hinos, que você está meditando, que você está orando, as coisas ficam tudo leve, até aquilo que parece ser difícil não te abala. Porque espiritualmente você está munido de poder e autoridade. Diga amém. Diga: Deus nos criou e nos deu poder de governo. Você está aí? Queridos, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse:
foi-me dado toda a autoridade, o que mais? Nos céus e na terra. Diga, esse poder de governo vai atuar nos céus e na terra. Por que na terra? Porque na terra o nosso inimigo também está atuando. E nós estamos aqui ainda. Então nós temos que ter poder. Todas as vezes que Jesus chegava e havia ali uma obra espiritual, um poder que não era humano atuando, ele chegava e resolvia. Coisas que humanamente falando ninguém conseguia resolver. Porque todo poder foi-me dado, ele disse. Diga, esse poder foi dado a Adão. Diga, mas Adão foi reprovado, não passou no teste. O primeiro teste que tiveram, reprovaram. A primeira tentação que veio, eles pecaram, se entregaram. Esse é um problema grave para nós, porque a primeira coisa que o inimigo nos oferece, a gente se entrega. E hoje a gente é tentado diariamente. E como eu vou ser forte? Eu preciso me envolver com Cristo. Eu preciso me aproximar da fonte de riqueza e poder. Eu preciso estar próximo daquele que carrega poder e autoridade. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Preste atenção nisso. Hoje, o Espírito Santo ainda trabalha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Vamos dizer que Nova Mutum é os confins da terra? O Evangelho chegou aqui? E por que esse Evangelho chegou aqui? Porque aqui tem muitos discípulos sendo testemunhas da palavra de Deus, demonstrando poder, governo, todos os dias, permanecendo vivos todos os dias, permanecendo na fé todos os dias, vencendo todos os dias, dizendo não ao pecado todos os dias. Então o meu e o teu testemunho vai fazer com que outros também busquem esse poder e viver debaixo desse governo. Agora, imagina você orando pela sua família, falando de Jesus para eles, sendo que nem você mesmo tem uma constância e tem um domínio das suas próprias emoções. Falando de Jesus, mas ao mesmo tempo falando em desistir. Falando de Jesus e ao mesmo tempo reclamando, chorando, dizendo que tudo está difícil, que tudo está complicado. Como é isso? Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos buscar esse Jesus e viver, ser testemunha desse poder. Diga amém. Ser testemunha dessa glória. Parar de reclamar, parar de dizer que está difícil, parar de dizer que as coisas não vão fluir, parar de ficar chorando miséria e começar a dizer: todo o governo, todo o poder que Cristo me deu, eu uso ao meu favor.
Este é o poder de Deus na terra. Nós precisamos nos posicionar. Efésios capítulo 1, versículo 3. A Bíblia vai dizer que já foi liberado para nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, diga, nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, como que eu vou viver isso? Eu preciso ter esse poder e esse governo. Você vai começar a olhar para as dificuldades e dizer: eu já sou abençoado. Diga todas as bênçãos. A palavra diz assim, que nos abençoou. Já abençoou. Diga: eu já sou abençoado. Então para que preocupar e reclamar? Você já tem poder. Sabe quando é que você não crê nisso? É quando você perde a presença do Espírito. É quando você se esvazia de Deus. Aí você perde. Há aqui um poder. Agora, aonde está essa bênção? Olha para o teu irmão e fala assim: estas bênçãos não estão na terra. Diga: estas bênçãos estão nas regiões celestiais. Deixa eu te falar. Quem lembra que Daniel orou? Quem lembra que Daniel orou? Da onde veio a bênção e a resposta? Dos céus. O anjo disse: eu vim por conta das suas. Porque desde o dia, presta atenção, desde o dia que você decidiu em teu coração buscar, conhecer ou entender, houve guerras, de que Deus mandou o anjo vir. O que acontece lá em cima? Uma guerra. Diga guerra. Diga: uma guerra aconteceu para tentar impedir a chegada daquilo que Deus já havia liberado. Mas Daniel parou de orar. Daniel aqui embaixo tinha poder e governo. Diga: Daniel foi levado escravo à Babilônia, mas não foi escravo nem um dia. Apóstolo, ele foi preso e ele mandava na prisão: eu não vou comer o que o rei mandou eu comer. Se você adorar outro Deus a não ser a imagem do rei, você vai para a cova dos leões. Eu vou para a cova dos leões. Na cova dos leões, os leões foram fechadas as suas bocas, não comeram Daniel. Diga: isso é poder. Diga: isso é governo. Por que Daniel não perdeu o poder e o governo? Porque ele nunca se deixou levar pelo pecado da Babilônia. Entendeu? Ele nunca se deixou levar. Ele não se contaminou. A Bíblia diz que Daniel decide não se contaminar. Repita assim: quem não se contamina não perde o poder e a autoridade. Então isso aqui, queridos, já existe, já está liberado. Todas as bênçãos pertencem a nós. Então o que eu tenho que fazer? Evitar o pecado. Porque o pecado tira de mim a autoridade. Sim ou não? Isso aqui é sério. O pai diz para o filho assim: você não pode fazer isso, e ele faz. Ele tem autoridade? Eu vou perguntar de novo: tem autoridade? Como que você perde a sua autoridade? Quando você quebra princípios. Quando você quebra princípio, você perde a autoridade.
Quando você quebra princípio, você perde o governo, você não consegue governar mais. Não é assim? A Bíblia diz assim que a mulher deve se submeter ao seu marido, e o marido deve morrer por ela todos os dias, como Cristo morreu pela igreja. Aí o marido deixa de morrer por ela, ela deixa de ser também submissa. Estão entendendo isso? Por quê? Porque você perde a autoridade, você perde o governo. Agora, se você fizer o que é certo, e se o outro insistir em fazer errado, aí é ele e Deus. Mas ele não pode falar que ele está errando por conta sua, por culpa sua, não. Entende? Isso é governo. Cristo nos deu o governo, nos deu o poder. Ele disse: foi-me dado, e eu dou a vocês. O que ele está falando? Ele está falando assim, ó: eu vou entregar para vocês de novo aquilo que é direito, que foi roubado. Agora, como é que você vai sair desse culto hoje? Se posicionando, fazendo uma autoanálise. Aonde eu me perdi? Aonde eu perdi a autoridade? Aonde eu perdi o poder? Porque Cristo resgatou e me deu. Você vai sair daqui hoje fazendo uma reflexão. Amém? Aonde que eu me perdi? Aonde eu perdi a autoridade? Porque tem gente que não tem mais autoridade. O que está acontecendo comigo? Às vezes você está refém aos seus desejos e às suas paixões, ao pecado. E quando nós estamos assim, refém aos nossos pecados, sabe o que acontece? Nós somos dominados. Nós estamos sendo dominados pelas nossas paixões e perdemos a autoridade. Preste atenção em uma coisa aqui bem clara. Quem lembra de Jacó e Esaú? Quem tinha o poder da bênção? Quem tinha o direito? Esaú. Sabe o que Esaú fez? Trocou o poder da autoridade da bênção por um prato de lentilha. Perdeu ou não? Mas não era dele. Repita comigo assim: tudo que Deus me deu, Ele me deu. E se perder, foi eu que me perdi. Você que está vendendo o que Deus te deu. Entendeu? Deus está te dando poder e autoridade. Diga: Jesus tinha o poder e a autoridade, mas o diabo tentou tirar dele na tentação. Não tentou tirar? Conseguiu? Diga: Adão, no primeiro teste, reprovou. Diga: Jesus, no primeiro teste, foi aprovado. Talvez você já foi reprovado por muitas vezes nos testes que você foi submetido. Mas hoje você vai virar o jogo. Você vai virar a mesa. E a partir de hoje você vai falar: eu não troco o meu direito de poder e governo por nada nessa vida. Ou por nada nessa terra. Porque todas as bênçãos estão lá. Aqui é só prazer da carne. Aqui tudo é passageiro, mas tudo que vem de lá é eterno. Então você perde o que é eterno por conta de coisas que vão passar, porque você se deixa levar pelo pecado. Então como é que eu vou voltar de novo a carregar esse poder e essa autoridade? Quando eu dizer não ao pecado e à tentação que tão de perto me rodeia. Todos nós vamos ser tentados, diga todos.
Sabe quem vai ser forte? Aquele que está firme na presença do Senhor, aquele que busca o conhecimento do Eterno, aquele que pratica aquilo que está sendo ensinado. Esse vai ser vitorioso. As suas vitórias aqui é passageira. Você pode ver que o homem que conquista coisas nessa terra sem a presença de Deus, ele tem um vazio tão grande, ele é tão miserável por dentro. Toda hora está faltando alguma coisa. Mas aquele que busca o Senhor acima de todas as coisas, mesmo na falta de coisas terrenas e materiais, ele sempre está suprido no Espírito. Por isso que o apóstolo sempre fala que ele sabia viver em qualquer situação ou circunstância. Ele estava adaptado. Por quê? Primeiro que ele tinha poder para governar a si mesmo. Ele governava a sua própria dor. Nada que venha nos acontecer nessa terra tem poder para nos tirar de Jesus Cristo. Diga amém. Agora é você que decide isso.